Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, uma vez por aqui, para te convidar a evangelizar comigo através da Escola Bíblica Dominical. Antes, inscreva-se em nossos canais, divulgue o nosso conteúdo, deixe um comentário e compartilhe. Fazendo isso, você estará ajudando a este conteúdo chegar às demais pessoas e empenharmos elas para Jesus. Nossos canais no YouTube, Exclama Jesus, nosso canal aqui no Facebook, Rádio Famoso Online, Grupo Amantes de Louvores Antigo e Facebook Israel Fonseca. Ok? Nos ajude, inscreva-se em nossos canais e deixe o seu comentário, o seu like. Sobretudo, continue orando por nós. Vamos lá. Lição de número 10. Lição esta que tem como título Desenvolvendo uma consciência de santidade. Quero chamar a atenção para esse título da lição e, como os irmãos sabem, o nosso conteúdo relacionado à Escola Bíblica Dominical gira em torno do texto áureo, título da lição e leitura diária, versículo a versículo, com comentários intercalados entre dias e dias. Isso acrescenta um conteúdo para os demais professores que já fazem o comentário das demais partes da lição. Ok? Ok? Então, vamos seguir. Como eu disse para os queridos, o título da lição é Desenvolvendo uma consciência de santidade. E para termos uma ideia melhor do que o comentarista está querendo dizer em relação a isso, precisamos nos lembrar do salmista Davi, quando ele diz: cria em mim, ó Deus, um coração reto. Esse é o caminho para ter uma consciência de santidade. Saber que o único perfeito é Deus, mas esse Deus perfeito quer que nós entendamos que precisamos nos esforçar para alcançar esta perfeição. E só tem um jeito de isto acontecer, tendo uma consciência consciente de que Ele é santo e nos santificou e nos ajuda a caminhar em santidade. Vamos seguir? Nosso texto áureo está em Hebreus capítulo 12, versículo 14, que diz: seguida paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. A recomendação do escritor aos Hebreus é interessante. Ele dá um caminho para que nós venhamos a alcançar êxito naquilo que está no título da lição: consciência de santidade. E qual é o caminho? Seguir a paz, seguir também a santificação, e fazendo isso, nós veremos o Senhor. Se do contrário, não veremos o Senhor, mas precisamos ter
esta consciência. Ok? A verdade prática diz assim: na jornada para o céu, devemos estar conscientes a respeito da necessidade de ter uma vida santa para nos encontrarmos com o Senhor. Ok? Vida santa leva-nos ao encontro do Senhor. Vamos seguir. Na segunda-feira, a nossa meditação diária diz: a palavra de Deus gera verdadeira santidade, baseado em João capítulo 17, versículo 17, diz assim: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. O mundo, eles são o nosso adversário, como nós já estudamos em lições anteriores, mas há uma característica no mundo, uma característica peculiar, é de tentar desfazer de tudo aquilo que a Bíblia afirma. E uma dessas coisas é a verdade. O mundo quer relativizar a verdade, e você pode observar que eles popularizaram o termo fake news e atribui esta fake news, na maioria das vezes, ao grupo cristão. Mas isso é uma estratégia do diabo, porque não há relatividade de verdade. A verdade é absoluta e só há uma verdade. Jesus é a verdade. Por isso que ele, neste texto, ele diz ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Vamos seguir. Na terça-feira, a nossa meditação diária diz: um chamado para a santificação na jornada, baseado em Romanos, capítulo de número 6, versículo 19 ao 22, que diz assim: falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que, assim como apresentei os vossos membros para servir-lhes a imundície e a maldade para a maldade, assim apresentei agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. Porque quando eras servo do pecado, estavas livre da justiça, e que o fruto tinha então das coisas que agora vos envergonhais, porque o fim dela é morte. Mas agora, libertados do pecado, feitos servos de Deus, tendo o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. O apóstolo Paulo, agora em Romanos, ele nos mostra a nossa vida anterior e a nossa vida após a aceitação a Cristo. E faz uma comparação, nos chamando a atenção de quando éramos escravos do pecado, nós nos entregávamos para fazer aquilo que eles, no caso o diabo e o mundo, nos oferecia para fazer. E fazíamos aquilo com muito ímpeto e com muita determinação. Agora Paulo chama a atenção dizendo: desta mesma forma, agora servos de Deus, fazem desta forma. Entregue o vosso corpo para santificação. E como é que isso acontece? Quando vendo conteúdo, não só o meu, mas desse tipo, desse modelo, conteúdo que leva à salvação, você não simplesmente somente ouve. Não, você, além de ouvir, pratica, compartilha, deixa um like e comenta. Aí você está fazendo como anteriormente. Se lá no mundo você estivesse, você faria. Vamos seguir.
na quarta-feira, a nossa meditação diária diz o propósito de ser como Jesus, baseado em Romanos 8:29 e 1 João 3:2. Diz assim: porque os que antes conheceu também os predestinou para sermos conforme a imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos. Amados, agora nós somos filhos de Deus e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, o veremos. Há uma verdadeira transformação daqueles que, tendo a consciência de santidade, alcançará exatamente isso que está escrito em Romanos 8:29 e 1 João 3:2. Vamos seguir na quinta-feira. A nossa meditação diária diz: a santificação inicial na jornada, baseada em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 11. Diz assim: é a que alguns têm sido, mas haveis sido lavado, mas haveis sido santificado, mas haveis sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Mais uma vez, você alcança a consciência de santidade quando passa por esse processo, o qual o apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios 6:11. Ele diz assim: é que alguns têm sido, quer dizer, anteriormente, que era que nós éramos, mas agora você foi lavado, você foi santificado, você foi justificado. E justificado em quê? E como? Não foi justificado pela sua bondade, não foi justificado pelas suas próprias obras de justiça, mas justificado em nome do Senhor Jesus, pelo Espírito do nosso Deus. Ok? Vamos seguir. Na sexta-feira, nossa meditação diária diz: a santificação progressiva na jornada, baseada em Efésios capítulo 4, versículo 20 ao 24, 27 ao 30. Vamos lá. Mas vós não apresenteis assim a Cristo, não aprendeis que assim a Cristo, se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus, que quando ultrapassado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pela sua consciência do engano, e vos removeis do espírito da vossa mente, e vos revestis do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for bom para promover a edificação, para que dê a graça aos que ouvem, e não necessários do Espírito Santo de Deus, no qual é selado para o dia da redenção. Algumas coisas aqui interessantes. Primeiro, ele nos indica nós termos placar a consciência do engano, receber a renovação do Espírito na nossa mente, porque largando a consciência do engano, você tem que ter uma nova consciência. E essa nova consciência vem pela ação do Espírito na sua vida, ou na nossa vida. Segundo, ele nos recomenda ter cuidado para não dar lugar ao diabo. E como é que isso acontece? Antes, você via qualquer coisinha, furtava, roubava. Mas agora ele diz: não roube mais. Então, isso já é uma atitude daqueles que foram transformados. E, por fim, ele diz que nós fomos selados
para o dia da redenção. Se nós queremos ser arrebatados, precisamos confirmar este selo. Ok? Vamos seguir. Aos alunos da Escola Bíblica Dominical, os professores, enfatizem essas coisas às quais nós estamos dizendo. Vamos lá. E, finalmente, no sábado, a nossa meditação diária diz glorificação final após a jornada da vida cristã, baseada em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 13 ao 18, diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais com os demais, que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Vemos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, que estamos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem, porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, ao encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com esta palavra. Aí, o destino final de quem desenvolveu uma consciência de santidade. Desenvolvendo essa consciência de santidade, você estará inteiramente consciente de que os nossos entes queridos, aqueles que já dormem no Senhor, haveremos de ver novamente. Por isso que Paulo, nessa passagem, ele recomenda que não andemos entristecidos de forma demasiada ou permanentemente, como os que não têm essa esperança. Ele nos recomenda a consciência de santidade, que esses que morreram ou dormem em Cristo, que é o termo usado, nós veremos eles novamente. Nós veremos eles novamente, porque eles morreram ou dormem em Cristo. E no arrebatamento, eles serão também arrebatados. E nós o veremos novamente quando isso vier a acontecer. Então, não fique entristecido com o seu ente querido que passou para o Senhor. Brevemente estaremos novamente juntos e veremos todos eles em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Até o próximo vídeo. Compartilhe. Se chegou até aqui, divulgue. Evangelize comigo através da Escola Bíblica Dominical.